Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Nós criamos esse espaço para compartilhar de forma real a nossa imigração para Portugal. Se você está pensando em ir para Portugal usando o visto de procura de trabalho, a gente acredita que esse canal vai ajudar, vai contribuir, né, nesse processo de vocês aí de alguma forma. Porque até a gente conseguiu um resultado positivo, teve erros, teve acertos, teve frustrações, mas que no final deu o resultado que a gente queria. Levou um bom tempo, né? Porque muitas pessoas pensam que é de forma rápida e não é. São processos que a gente precisa passar. E, enfim, que leva muito tempo, e com isso várias coisas ao longo desse tempo também que a gente vai compartilhar um pouco com vocês. Essa ideia da gente ir para Portugal não surgiu assim há 1 ano, 2 anos atrás, principalmente questão de pessoas indo para Portugal, né? É um desejo, é uma ideia que já é bem antiga ao ponto de, acho que iniciou comigo, né? E antes mesmo da gente se conhecer, eu já pesquisava sobre Portugal. A gente está junto há 8 anos, né? Sim. E antes disso eu já pesquisava sobre o assunto. No início não tinha muito pouca informação no YouTube. E eu já pesquisava algumas vezes, não era uma ideia concreta, né? Eram apenas hipóteses, eram sonhos que ainda acreditava ser muito distante de alcançar. E depois a gente se conheceu, se casou, tivemos uma filha, aí me veio a ideia novamente sobre imigração. Principalmente depois que a gente teve nossa filha, a gente fica preocupado com o futuro dela, com a segurança, com a educação. E me veio na memória a ideia de imigração, e no caso de migrar para Portugal. Aí falei para ela, fui apresentando, acho que no começo ela não colocou muita fé, não acreditou muito, mas depois ela foi abraçando aí a ideia, mas que nunca passou de só uma hipótese, né? Talvez um vídeo, quem sabe, né? Aí, depois de alguns anos, eu vi a notícia que Portugal tinha aberto esse visto de procura de trabalho para as pessoas de maneira legal. Porque antes o pessoal via como turista, depois entrava com manifestação de interesse, e tinha todo o processo, e era um processo bem demorado até conseguir toda a documentação, conseguir uma residência. Aí depois que eu vi que surgiu esse visto de procura de trabalho, que prometeu, né, facilitar a vida do imigrante, aí a gente começou a ver assim de maneira mais concreta, né? Uma possibilidade já real da gente fazer isso. E aí a gente começou a pesquisar de maneira mais intensa, começou a ver como é que a gente teria que fazer, principalmente porque tem que declarar um valor, né? Que são 3 ordenados mínimos, né? Lá de Portugal, 3 salários mínimos, e que para aqui para o Brasil não é um valor assim tão, pelo menos para a nossa realidade é difícil, né? Só voltando um pouquinho para vocês entenderem. Você lembra qual foi o ano que surgiu a primeira vez assim, a ideia de realmente, se houvesse a possibilidade concreta de imigrar, você faria isso? Você lembra qual foi o ano? Lembra que a gente está em 2026 hoje? Acho que foi mais ou menos ali por volta de 2017, 2018, foi quando eu pensei e cogitei a primeira vez. Eu fui atrás de pesquisar sobre imigração, inclusive que apareceu ali na lista, não foi só Portugal, apareceu outros países, mas o que mais me chamou a atenção foi Portugal por conta da língua, né? A questão da facilidade de ser o mesmo idioma, por mais que não seja tão parecido. Não é. Né? O sotaque é muito diferente, e algumas palavras que aqui tem um significado, lá tem outras. Aí, mas é aqui mais se aproximou, que teve mais ali na realidade, que isso meio que seria uma coisa a menos a se pensar, a se colocar ali para resolver, para poder fazer a imigração. E aí em 2025, em qual foi o mês que a gente deu entrada? Julho? Não, foi em maio. Foi de maio, acho que dia 29 de maio. Somente dia 29 de maio de 2025 é que a gente deu entrada em todo o processo para a imigração. E a gente vai contar um pouco, né, do que a gente passou, porque em maio a gente deu entrada, né? A gente entrada em maio, recebeu o e-mail, a confirmação do processo. Aí quando foi no mês 6, aí, de maio para junho chegou, eles diziam que receberam a documentação e que encaminharam para o consulado. E o consulado confirmou o recebimento da documentação. Quando foi no mês 6, o consulado mandou dizendo que a reserva, a hospedagem, teve um problema com a hospedagem, e aí eu respondi a eles, mandei um e-mail explicando e tal. Que não adianta muito, não adianta muito. Não, depois que... Aí, depois de 3 meses praticamente, se eu não me engano, foi no dia 16 de maio que eu recebi esse e-mail, 16 de maio, não, 16 de junho, e eu respondi esse e-mail, eu expliquei, quando foi no dia 25 de setembro, eu recebi um e-mail dizendo que meu processo tinha sido finalizado. Aí, no finalzinho de setembro, eu recebi o passaporte em casa e foi com o resultado de que o processo tinha sido indefinido. Ou seja, você só sabe realmente quando chega o passaporte na sua casa. Eles não mandam nenhum e-mail, né, falando alguma coisa muito clara. Quando eles respondem algum e-mail, é bem aberto, né? Aí a gente ficou, inclusive eu quis desistir, eu não quis mais, porque a gente tinha movimentado muita coisa, tinha se dedicado muito. O investimento é bem alto. O investimento é alto, e eu não quis mais. Mas tô achando que foi conversando, foi acalmando os ânimos e convenceu a gente abrir o processo novamente. Aí acho que quando a gente abriu o processo de novo, já foi no mês 10. Aí já esse processo ele já foi um pouquinho diferente, que quando eles confirmaram o recebimento, a BSF disse que recebeu toda aquela documentação que a gente teve que emitir documento de novo, teve que fazer apostilamento em área da certidão de antecedentes, aí eles já mandaram um e-mail solicitando uma reserva da passagem de ida. É só uma reserva, não é a passagem comprada, é uma reserva que eles não têm uma noção certa de quando você vai estar querendo entrar em Portugal. E a gente colocou para dia 17 de dezembro. Aí, depois disso, eles solicitaram esse documento, eles simplesmente não mandaram mais nada. Não mandavam e-mail, mandavam mensagem, tentavam ligar para a VSF, simplesmente não recebia mais nada, nenhuma resposta. Quando foi no dia
18 de dezembro, eu recebi um e-mail dizendo que o processo tinha sido finalizado e que o passaporte tinha sido encaminhado para a nossa residência. Inclusive, nem e-mail do consulado, que da primeira vez o consulado tinha mandado e-mail dizendo que tinha recebido a documentação. Dessa vez o consulado nem mandou esse e-mail dizendo que tinha recebido a documentação. A gente nem sequer sabia se a documentação estava no consulado. E depois a VSF mandou um e-mail, o consulado não mandou em nenhum momento e-mail para mim. Quem mandou para a VSF novamente dizendo que o processo tinha sido finalizado e encaminhado para a nossa residência. Inclusive, eu não estava mais acreditando que o processo ia dar certo. Inclusive, eu tinha me mudado para passar uma temporada trabalhando em João Pessoa. E eu estava em João Pessoa quando minha mãe mandou a foto do passaporte para mim, dizendo que tinha chegado em casa. E eu nem acreditava mais que havia um resultado positivo. Eu disse, mãe, aí o passaporte me mandaria a foto da primeira página. Quando ela me mandou, já foi a foto lá com o visto. Eu fui ali meio que em estado de choque, sem acreditar que tinha vindo o visto. Já estava acreditado, né? Porque, imagina, de maio, todo ano, para dezembro, né? Foram vários meses aí de processo. Um resultado negativo, né? Entre esses meses, um resultado negativo. E enfim, realmente, toda aquela questão daquela empolgação, né? De todo, quem é imigrante, quem vai começar, né? Quem começa esse processo sabe como é, da empolgação, enfim, da questão de toda a mudança que acontece, principalmente de uma família, certo? De uma pessoa, quando uma pessoa solteira já é uma mudança, claro, mas assim, de uma família já é uma mudança em questão, a gente já pensa em bens, em casa, em imóvel, enfim. E, enfim, quando chegou dezembro, que aí veio o resultado, veio positivo. Viajar, comprar passagem, fazer apostilamento em AIA de alguns documentos, que inclusive eu fiz esse processo com uma assessoria e a advogada me orientou que eu levasse documentos apostilados em AIA, documentos esses, minha certidão de casamento, a certidão de nascimento de nossa filha e o meu certificado de conclusão de ensino médio, né, para provar ali o meu nível de escolaridade. Aí a gente está atrás de toda essa questão aí, inclusive hoje, a data de hoje é dia 14 de janeiro, né? Ou seja, a gente soube do resultado desde o dia 18 de janeiro, ou seja, desde o dia 18 de dezembro, que a gente está atrás de conseguir tudo, a gente só está finalmente conseguindo juntar tudo agora, 14 de janeiro, e eu consegui comprar minha passagem ontem, eu finalizei a compra, foi dia 13, consegui comprar uma passagem para o dia 20, terça-feira da semana que vem, consegui por um preço muito bom, né? Até foi com um rapaz de uma agência de viagem, me orientou, me explicou tudo direitinho, que a gente tem que levar uma passagem de volta também, de acordo com a data do visto, do final do seu prazo. Uma notícia boa é que o meu visto veio com agendamento na AIMA já. Inclusive, eu fiquei meio que sem entender, porque a minha estadia máxima seria até abril, dia 17 de abril. E o meu agendamento na AIMA veio para 17 de março. Veio para um mês antes do final do meu processo, que geralmente vem, na teoria, o certo é para ser até os 120 dias que eu teria para conseguir um emprego e toda a minha documentação, para mim poder me apresentar na AIMA. E a entrevista veio para antes do final do prazo. Como tem colegas meus, conhecidos meus, que o final do prazo tá para maio e o agendamento na AIMA dele tá para agosto, né? Ou seja, uma data bem posterior. E já meu agendamento na AIMA veio para antes, né? Antes do final do prazo. Assim como alguns documentos na entrevista, né, da AIMA, eles pedem para algumas pessoas e para outros não, né? Então a gente não deve se apegar, então ver um relato de alguém, ou ver um vídeo de alguém e se apegar somente àquelas informações. Realmente a gente tem que levar o máximo de documentos que a gente tiver, né, no dia da entrevista, porque é melhor a gente levar em excesso, né, levar documentos que não vai precisar. Melhor levar sobrando do que faltando. Do que faltar algum documento, porque não é algo que é único para todos. Assim como também no processo, né, que você recebeu um e-mail na primeira e na outra não recebeu, difere. Eles não seguem o padrão. Não é tipo assim, sempre vai ser desse jeito. Você vai receber esses e-mails, é de certeza, não. Primeira vez recebi e-mail do consulado, da segunda vez não recebi. Na primeira vez não pediram reserva de ida, na segunda pediram, ou seja, não tem um padrão. E uma dica que eu dou para vocês, se quando, né, for dar vontade de imigrar, imigrem de forma correta e procurem uma assessoria. Porque até mesmo com assessoria, né, pode dar algum problema, pode faltar alguma coisinha que alguém que está lá analisando seus documentos queira, né, alguma coisa assim mais específica que outro não. Então, assim, se até com assessoria é muito difícil, imagina sem, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube de pessoas que realmente meteram a cara, começaram a pesquisar, estudar como era que emitia o visto sozinhos e mesmo assim deram errado. Claro que com certeza deve ter gente que deram certo, né, que vieram aprovados. Mas também assim, tem muito vídeo de pessoas que fizeram sozinho e que deram certo. Mas assim, é um risco. É um risco e é muito difícil, né? Assim, questão de documentação, de autenticação, é muita coisinha assim burocrática que se você não tiver um conhecimento técnico muito bom, você vai sofrer um pouquinho e vai levar algum tempo. Principalmente no preenchimento do formulário, né? Mas a gente também não está aqui fazendo propaganda de nenhuma assessoria, a gente está dando uma dica, né? Se possível, obviamente nem todos têm essa possibilidade, graças a Deus a gente fez com assessoria. Mas se você não pode, não tem meios para isso, tudo bem.
pesquisa bastante, tem chat GPT, tem Google, tem vídeo no YouTube, tem pessoas aí no YouTube que eu vi que ensinaram passo a passo de como solicitar o visto de procura de trabalho, mas mesmo assim a gente preferiu fazer com a assessoria. E o ponto é esse, estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 14, e agora estamos somente aguardando aí os apostilamentos em área, né, da nossa certidão de casamento, da certidão de nascimento da nossa filha e meu certificado, para no dia 14, no dia 20, perdão, na terça-feira da semana que vem, às 23h15, eu estou embarcando aí de Fortaleza para Lisboa. E também, pessoal, eu vou sozinho na frente. Franciana e nossa filha, elas vão ficar, porque eu acho muito arriscado, e toda uma família assim, não julgo quem vai. Principalmente, a gente fez essa escolha por conta do financeiro, né? Se a gente tivesse muito dinheiro, obviamente era todo mundo junto, mas infelizmente a gente não tem esses meios, então a gente achou melhor eu ir na frente, quando eu receber minha residência. Que dura em média 3 meses. Na verdade, como eu já tenho a entrevista marcada já para março, né? Aí depois da entrevista tem gente que relata que é 30 dias, 45 dias para receber a residência. Depois de receber a residência, como a gente tem uma filha que é menor de idade, a gente não precisa de um prazo para poder solicitar essa residência. Eu recebendo a residência, a gente já pode solicitar aí o reagrupamento familiar, né? E aí eu solicito na área, eles emitem um documento, até onde eu pesquisei, não vi ninguém fazendo ainda no YouTube, não sei se tem um vídeo, mas eu faço uma entrevista na área, apresento meios de subsistência, que eu cheguei a pesquisar no ChatGPT, que é um salário para mim, 50% do salário para meu cônjuge, né? E 30% do salário para nossa filha. Ou seja, tem que declarar aí por volta de 1.550 euros, que eu tenho que declarar que recebo para ter meio de subsistência da minha família. E aí é um processo mais para frente, né? Um processo futuro. Agora a gente tem que focar aí que a viagem e a imigração lá em Lisboa ocorra tudo de maneira tranquila e que a gente consiga tá entrando lá em Portugal de maneira tranquila, né? Sim. E que daqui para lá a gente vai procurar postar mais alguns vídeos, né? Tentar postar um vídeo do dia da viagem. E também vou tentar gravar para vocês. Eu sou meio envergonhado, não sou de estar filmando assim em público, mas vou tentar filmar alguma coisa para vocês aí quando eu estiver fazendo chegando lá em Lisboa. Vou tentar gravar para vocês alguma coisa. E algumas informações, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber, vocês podem estar deixando aqui pra gente nos comentários, tá? Que aí eu vou estar lendo, e aí como ele vai primeiro, né? E toda essa questão técnica, todas essas informações, ele tem mais do que eu, né? Foi ele que deu todo o processo, foi ele que conversou diretamente com a empresa, né? Com a advogada que fez esse visto. Então, assim, todas essas informações mais técnicas que vocês queiram saber, posteriormente vocês podem estar deixando aí que a gente grava outros vídeos, tá? E dicas também, né? Ideias de vídeos que vocês queiram ver por aqui, tá? É o nosso primeiro vídeo, a gente tá se apresentando, contando um pouquinho, né, da nossa experiência, como vocês, como a gente falou, foram vários meses, ou seja, tem várias outras informações que a gente pode estar compartilhando, tá? Então esse foi só o primeiro vídeo pra gente falar um pouquinho da nossa história, certo? E espero que vocês gostem, é o nosso cantinho aqui, realmente pra gente compartilhar com vocês, tá? Toda essa nossa trajetória, né? Vai ser tudo muito novo pra gente e a gente vai tentar, né, compartilhar com vocês também. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.